Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente, para a gente bater um papo, para a gente trocar uma ideia. E, meus amigos, hoje trazendo aqui aquele videozinho adaptado, mas eu acho que está silêncio aqui, não vou precisar utilizar o microfone, porque acredito que o silêncio do espaço aqui, e o espaço também que é um tamanho mais reduzido, não tem janela aberta, não tem nada, acredito que não vai vazar tanto som assim e vai ficar uma qualidade boa, mesmo sem microfone. Beleza? Vamos bater um papo? Vamos trocar uma ideia? Ontem eu recebi uma pergunta assim, inclusive um abraço lá pro colega lá que segue a gente lá na rede social vizinha, né, o Pedro, ele é palmeirense, ele mandou assim: não entendi você falar no seu vídeo que no jogo de Flamengo e Corinthians você está torcendo pro Flamengo, porque você sempre vai torcer contra o Corinthians. Mas, mano, Pedrão, eu acho que agora você entendeu, né? Porque eu falei isso no vídeo e quando foi de tarde, o Corinthians foi anunciar a sua camisa. A sua camisa em homenagem ao Mundial de 2000. Mas espera aí, Mundial de 2000 contra quem? Contra o Vasco? O Corinthians em 2000 fez um Mundial contra o Vasco. Só que detalhe, como que o Corinthians fez um Mundial contra o Vasco, sendo que em 2000 o campeão da Libertadores foi o Boca Juniors, que venceu inclusive, né, em uma final contra o Palmeiras, em cima do Palmeiras venceu. Não era o Boca que tinha que ter ido para esse Mundial? Eu não entendi muito bem, né, o significado desse jogo festivo que é levado em conta. Tudo bem, o Mundial do Corinthians contra o Chelsea, cara, super reconheço. Venceu o Libertadores, chegou lá, venceu o Chelsea. Ok, não tem o que falar absolutamente nada. A gente tem que dar o braço a torcer e parabéns, parabéns. Agora, o Corinthians vem querer tirar um sarro em cima do Palmeiras por causa do Mundial de 2000 e vocês não sabem da maior. O Corinthians, no teaser de lançamento da camisa, o Corinthians colocou uma foto, vou até colocar ela aí pra vocês, ó. Colocou assim a foto, ó. O primeiro Mundial de um time brasileiro. Aí colocou um aparelho de fax imprimindo uma taça do Mundial. Lógico que é uma cutucada ao Palmeiras. Isso é óbvio. Mas que bom. Que bom, sabe por quê? Porque quando o Corinthians dá essa cutucada e coloca assim o primeiro Mundial de um time brasileiro, embora eles façam a zoeira do fax, que o Palmeiras recebeu por fax esse título, significa que vocês reconhecem o título, né? É por fax? Cabeça de vocês? O Palmeiras não fez jogo nenhum nem nada? É por fax na cabeça de vocês, mas vocês estão reconhecendo. Se vocês estão zoando um elemento, significa que vocês estão reconhecendo ele. Entendeu? Mais uma vez vocês tentam fazer uma provocada. Já não bastou as pichações na Arena Barueri, tomaram um couro lá dentro. Então, mais uma vez, a provocada de vocês está saindo pela culatra. Aí o Palmeiras foi lá e respondeu. E eu achei muito da hora a resposta do Palmeiras, porque o Palmeiras colocou assim, ó: não chegou. Ponto final. Aí colocou uma impressora, né? Um estádio no formato de impressora. Essa impressora, embaixo, vou colocar aí pra vocês também. Aparece assim: convite da FIFA à Copa do Mundo de Clubes que vai acontecer no meio do ano. Ó, não chegou, mas a Palmeiras Viagem libera o acesso para você curtir a sua obsessão, fazendo uma clara referência ao teaser do Corinthians, e depois teve mais trocas de farpas. Neto, o que você acha a respeito disso? Mano, eu acho isso muito da hora. Eu acho, é óbvio que eu, sendo um torcedor palmeirense, eu me sinto super provocado. Então amanhã eu espero que o Flamengo amasse o Corinthians, dê uma ensaboada, ó, faça uma massagem em cima do Corinthians. Entendeu, mano? Entendeu aí, Pedrão? Por quê? É por causa disso, cara. Tá ligado? É por causa disso. Então, assim, não tem jeito. Se o Corinthians tá do lado, eu tô do outro. Mas, assim, eu acho da hora essa resenha. Eu acho que isso aqui é uma resenha saudável. É uma resenha raiz, é uma resenha bacana. Essa resenha aqui, essa zoeira aqui das duas equipes se cutucando, se provocando na rede social, eu acho muito bacana. Mas eu pergunto pra vocês, como que um time é campeão mundial, sendo que o vencedor da Libertadores daquele ano é o Boca Juniors? Não era pro Boca Juniors, então, disputar o Mundial? É uma parada que eu não entendi até hoje. A conta não fecha. A conta não fecha. Roda essa vinheta. E meus amigos, não se esqueçam de apoiar
os nossos parceiros aí da Tribo da Sorte. Cara, a Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões e jogos oficiais da Caixa Econômica Federal, tudo regulamentado, tudo certinho. Você pode acessar lá. Todos os jogos que você tem nas loterias, sabe as loterias federais? Você tem aqui na Tribo da Sorte. Só que a Tribo da Sorte, ela tem diferenciais para você. Uma, que é a logística. Você não precisa sair da sua casa. Nada de enfrentar fila, nada de ter que enfrentar o trânsito, você faz tudo dentro da sua casa. Outra vantagem, ela tem uma inteligência artificial integrada que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Já distribuíram prêmios para o Brasil inteiro, você pode ser o próximo premiado também. Outra vantagem, quando você participa de um bolão que já está organizado, tu não precisa organizar nada, tu não precisa ficar correndo atrás de parente, Não, eles já fazem tudo isso para você. É só você acessar aqui e você já participa dos bolões que estiver acontecendo aqui. Então, mais uma vantagem, não tem trampo para você. Além disso, com um único bolão você participa de vários conjuntos numéricos, o que vai também ajudar a aumentar a sua probabilidade de ganhos. Então é só vantagens, meu amigo. E tem mais uma, que é o cupom aqui do Opina Porco. Você pode clicar no link fixado nos comentários ou no QR Code aqui e chamar o pessoal da tribo e falar assim, ó, gostaria do cupom lá do canal do Opina Porco. Eles vão te passar o cupom, gerar o cupom, você vai poder utilizar em qualquer produto da plataforma. Tribo da Sorte, galera, parceiraços nossos, tamo junto, agradeço todo mundo que tem todos os dias conhecido a tribo. E, mano, muito obrigado porque vocês ajudam demais também parceiros aqui do canal que tá sempre com a gente. Tamo junto. E vocês estão ligados que a gente tava falando do Corinthians? E, cara, ingressos estão esgotados, tá? Mais de 65 mil pessoas vão estar presentes no Maracanã amanhã para assistir Flamengo versus Corinthians. Um jogo repleto de elementos, um jogo extremamente importante em termos classificatórios. Dorival Júnior será o técnico do Corinthians, salário acertado, já tá tudo ok. Parece que chega na quarta-feira, o Dorival começa a treinar o Corinthians. Na verdade, eu acho que ele vai ser apresentado na segunda-feira e na quarta-feira ele já faz o primeiro jogo à frente do Corinthians. Então amanhã, para o jogo contra o Flamengo, o Corinthians vai estar interinamente comandado pelo técnico interino. Né? Interinamente sendo comandado pelo técnico interino. Desculpe o pleonasmo, mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E hoje tem jogo importante também, hein? Ó, hoje tem Botafogo e Fluminense. É tempo de Botafogo. É tempo de rir do Botafogo, porque a coisa tá bem feia por lá. E o Fluminense tá ali, na espreita, na ponta da tabela também. Você tem Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Amanhã o Palmeiras joga contra o Bahia. Então amanhã, Palmeiras, é dia de fazer a lição de casa. Dia de fazer a lição de casa. E eu falei sobre o Corinthians. Por que eu falei sobre o Corinthians? Já tava até esquecendo de comentar aqui com vocês. É o seguinte, pessoal. O Conselho Fiscal do Corinthians, eles vetaram o balanço financeiro apresentado por Augusto Melo. Isso porque o Conselho Fiscal não está entendendo o aumento nas dívidas do Corinthians, que passaram 2,5 bilhões. Então, na concepção do Conselho Fiscal, eles não estão entendendo o que aconteceu aqui. Eles não aprovaram a emenda orçamentária apresentada por Augusto Melo e sua gestão. E, inclusive, o diretor financeiro do Corinthians, coincidência ou não, pediu demissão do cargo. Os caras não estão aceitando as próprias contas que tem. Mas é lógico que vocês... Eu acho que o balanço organizado pelo Augusto Melo não está errado. Vocês trouxeram o Memphis Depay, vocês fizeram contratações de jogadores, estão contratando técnico de 3 milhões de reais. Além disso, vão ter que pagar a rescisão de outro técnico. O Corinthians tem uma troca de técnico a cada 5 meses. Isso só na gestão Augusto Melo, fora nas outras. Vocês acham o quê? Que dinheiro cai do céu? Vocês devem estar imprimindo dinheiro na impressora de vocês em Itaquera. Só pode ser. Só pode ser, porque é óbvio que as dívidas vão subir. Vocês rasgam dinheiro como se não fosse nada. Então, assim, eu acho que a conta do Augusto Melo, ela faz muito sentido. Na verdade, cuidado, viu? Cuidado, porque para vocês reprovarem as contas, ó, que essas contas no final podem ser ainda maior. Se for cavando
acha mais coisa, meu amigo. Ah, se o Tatu cavar esse buraco, capaz de encontrar mais coisa. Mas eles não estão aceitando. Inclusive, vai ter aí uma votação na segunda-feira. Vai passar agora pelo Conselho Deliberativo do clube. Acho que é, Conselho Deliberativo. O diretor financeiro pediu demissão, mas a nota oficial do clube traz que as causas da demissão foram por motivos pessoais e médicos. Então, não tem relação nenhuma com essa situação aí fiscal, com essa reprovação que aconteceu dentro do Corinthians. E com isso, a pressão pelo impeachment, né, do Augusto Melo e tudo mais, ela volta a aparecer e assombrar novamente o Corinthians. Galera, não adianta cortar caminho. Não adianta. Pode pingar um título ou outro, mas se tu não fizer um trabalho estruturado, não adianta. Não adianta. E eu já vou até aproveitar para a gente falar sobre outro assunto aqui, ó. O Fred Luz, que é ex-CEO do Corinthians e também foi ex-CEO do Flamengo, lá na época do... Cara, qual que é o nome aquele dirigente do Flamengo que organizou a casa também, melhorou as contas do Flamengo? Bandeira de Melo. Bandeira de Melo, aqui. Ele deu uma entrevista recentemente à Infomoney, né? Falando sobre o aspecto business aí do futebol brasileiro, capacidade das equipes e tudo mais. E obviamente que como ele foi durante acho que 5 anos parte da gestão do Flamengo, que ajudou a organizar as contas, ajudou a reestruturar, e ele foi durante um pequeno período parte da gestão do Corinthians, que não obteve esse mesmo sucesso, olha aqui, vamos lá, tá? Eu vou colocar minha opinião sobre isso também. O executivo em entrevista ao Infomoney, matéria lá do Mundo da Bola. Mundo da Bola Flamengo, né? É um site fla.mundo da bola. Com essa bagagem, o executivo em entrevista ao Infomoney traçou um paralelo entre Flamengo e Corinthians, representantes das duas maiores torcidas do país, e destacou que apesar da paridade em números de torcedores, a realidade financeira entre as equipes é bastante distinta. Segundo Luz, o Flamengo tem conseguido converter seu potencial de torcida em receitas superiores à do clube paulista. E ele veio pro Corinthians como cara que ajudou o Flamengo e poderia ajudar o Corinthians, e de repente ele já estava na rua de novo. Então a coisa foi uma passagem bem rápida, ó, entre julho e dezembro do ano passado. Ou seja, ele ficou um semestre no Corinthians. Um semestre no Corinthians. Aí ele colocou aqui, ó, você vê que, por exemplo, enquanto o Flamengo hoje captura 1,3 bilhão de receita, e segundo o BAP já falou que pro ano de 2025 é 1,5, o Corinthians trabalha com 800 milhões. Está muito aquém do que o Corinthians poderia ser. Eu acho que o Corinthians tem um potencial igual ou até superior ao do Flamengo, mas tem que trabalhar. Não é assim, eu tenho potencial, eu chego lá. Inclusive aqui ele destaca, né, a parceria com o Bandeira de Melo, quando ele ocupou o cargo lá por quase 5 anos, fala sobre a juventude dele, como ele gostava de ir no Maracanã, e aí depois que ele foi para esse âmbito mais business do futebol, ele se desligou um pouco das emoções do futebol em si como um torcedor e acabou sendo hoje mais um homem de negócio aí ligado a oportunidades. Mas lá no Corinthians o trabalho dele acabou não sendo tão positivo como foi no Flamengo. Mas é aquilo. Porque assim, quando ele foi chamado para trabalhar no Flamengo, a gestão do Flamengo tinha a intenção realmente de fazer com que a equipe se reestruturasse sobre um terreno sólido. Lembra quando a gente falou sobre o alicerce, sobre o terreno? No Corinthians não foi isso. Parece que querem tampar sol com peneira, sabe? Limpar onde o padre passa. Como que é? Varrer para debaixo do tapete. Vocês entenderam já. Vocês entenderam. É assim que funciona a coisa lá. E o Palmeiras? Neto, o que tem a ver o Palmeiras nessa história? Não, é outro assunto. Galera, eu vi muita gente comentando aí nas redes sociais. O Palmeiras é o leão da fase de grupos. O Palmeiras alcançou alguns números extremamente interessantes na Libertadores. Inclusive, só com o Abel, são mais de 87% de aproveitamento em jogos de Libertadores. Então, assim, são números muito, mas muito expressivos. E só para você ter uma ideia desses números expressivos, de 20 jogos lá contra o Bolívar na altitude, eu acho que isso é um dado muito legal para a gente trazer aqui.
O Palmeiras venceu 2. De 20 jogos, o Palmeiras venceu 2. E vitórias de brasileiros tivemos apenas em 4 jogos. Então, ou seja, desses 4 jogos, 2 foram do Palmeiras. São números bacanas, são números legais, são números que mostram como o Palmeiras ele tem essa tradição hoje em Libertadores. Só que teve muita gente que tá falando assim, o Palmeiras é um leão na fase de grupos, um gatinho na fase eliminatórias. Eu não sei por que o pessoal tá falando isso. Todo mundo sabe, galera, que existe essa disparidade técnica em relação à fase de grupos e fases eliminatórias. E isso é natural, é da dinâmica do futebol. O Palmeiras é uma equipe que, todo ano, né, vem sendo muito competitiva, vem fazendo uma boa fase de grupos e, às vezes, nas eliminatórias, ele cai. E qual que é o problema disso? Isso seria um problema se o Palmeiras não tivesse nenhum título da Libertadores. Se fosse aquele virgão de Libertadores. De que adianta fazer fase de grupos sendo que é virgem de Libertadores? Mas o Palmeiras tem 3 títulos. Assim como o São Paulo, assim como o Flamengo. Então, é natural que nas fases eliminatórias a dificuldade ela aumenta. A pressão ela aumenta, as equipes elas são mais selecionadas. É natural isso. Eu não entendo o porquê da ironia com os números em relação ao Palmeiras, mas eu até gosto. Sempre quando surge esse estigma e essa desconfiança em cima do Palmeiras, as pessoas ironizarem e tudo mais, parece que a equipe ela vai ganhando corpo, parece que a equipe ela vai crescendo. Então isso é bom. Isso é bom. Nem sempre é legal você abrir os noticiários e a galera elogiando, falando que Palmeiras é favorito e tudo mais. Parece que isso é uma forma ali de zicar a equipe. Não existe essa de leão na fase de grupos, gatinho nas eliminatórias. Porque o Palmeiras, ao lado de outras equipes brasileiras, é a equipe que tem mais Libertadores que muitos e muitos outros aí. E todos os anos o Palmeiras está lá, fazendo boa fase de grupos e indo bem nas eliminatórias. Ano passado, acabou acontecendo aquilo da gente ser eliminado muito precocemente. Mas nos anos anteriores, o Palmeiras bateu em quartas de final, bateu em semifinal. Já chegou em final também, lá, né, nos anos 2000. Chegou em finais consecutivamente. Uma delas ganhou, outra delas perdeu. Então é um time de respeito. É um time com muita tradição em Libertadores. Não é o gatinho da fase de grupos. Não. Muito pelo contrário. É uma equipe muito consistente. Uma das equipes brasileiras que tem mais vitórias nessa competição. Então, esses números são números de respeito. Não são números de ironia, menosprezo. Não. E calma. Tranquilidade. Vamos com calma. Tem muita água para correr debaixo da ponte, mas eu acredito que o Palmeiras pode ter uma equipe cada vez mais madura, agora que parece que o Abel entendeu a maneira de dispor ela e finalmente acordou para a vida, graças a Deus. Beleza? Coloca nas opiniões aí, meus queridos. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.